Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. Olá, paz seja contigo. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. O tema a ser abordado é a verdade sobre o Natal e sua origem. Texto central: Jeremias capítulo 10, versículos 2 a 3. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se espantam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Introdução. O Natal, em 25 de dezembro, é uma tradição mundial. Contudo, a Igreja de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, deve confrontar toda a prática de fé com a verdade pura das Escrituras. Este estudo refuta a comemoração do Natal, expondo-o como um ato de sincretismo religioso, não ordenado pelo Messias, e violador dos princípios de verdade e separação, provando biblicamente que a data está errada. Hoje vamos meditar em um tema muito importante. Vamos falar a pura verdade e revelar, porque muitas pessoas estão presas no engano de Babilônia. Vamos falar a verdade sobre o Natal. Vamos aqui neste estudo mostrar à luz da Escritura que a data de 25 de dezembro deve ser rejeitada, pois sua origem é pagã. Vejamos o que diz em João capítulo 8, versículos 28 a 32. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos estudar hoje a respeito da festividade de Natal. Qual é a verdadeira origem de 25 de dezembro, comemorado como o nascimento de Jesus? Será mesmo que nosso Senhor Jesus nasceu em 25 de dezembro? Esta festa é a maior da cristandade e também do mundo não religioso. Iremos abordar e falar a verdade a respeito da origem do Natal. Qual o comprometimento com esta festa de origem pagã? E se realmente convém àquele que se diz seguidor de Jesus Cristo, praticante da verdade, comungar de alguma forma com o espírito de Natal? Se isso realmente estaria agradando ao Senhor e estaria de acordo com a palavra de Deus. Sabemos da responsabilidade que é pregar a verdade, a palavra de Deus. A verdade nem sempre, ou quase sempre, não é muito bem-vinda ou aceita. Mas Jesus, o Filho de Deus, como nós lemos no Evangelho de João, disse que quando a palavra dele estiver em nós verdadeiramente, seremos seus discípulos. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de conceitos pagãos, mentirosos e tradicionalistas, que não têm a ver com a palavra de Deus. Nós fomos chamados para sermos santos e para andarmos na verdade. Jesus, o Filho de Deus, sempre falou a verdade,
e por isso foi muito perseguido pelos religiosos da sua época. Os doutores da lei e os escribas eram aqueles que mais perseguiram o Senhor Jesus, porque viam nele uma grande ameaça, pois sua doutrina era verdadeira, firmada na palavra de Deus, e causava muito constrangimento entre os fariseus, os doutores da lei. Estes, por final, é que fizeram uma reunião em secreto para demandar a morte de Jesus Cristo. Mas tudo estava determinado pelo Pai, que Jesus Cristo haveria de ser levantado, crucificado e morto pelos nossos pecados. Deus mostrando assim o seu grande amor para conosco, entregando o seu único Filho como oferta pelos nossos pecados. Mas o Filho de Deus, o Cristo bíblico, sempre falou e andou na verdade. Vejamos o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. Nós devemos seguir o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Jesus Cristo diz no Evangelho de João. Em João capítulo 7, versículo 38, lemos o seguinte: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Nós temos de crer e conhecer um Senhor Jesus bíblico, um Senhor Jesus Cristo de acordo com a Escritura. Aí sim, rios de águas vivas correrão do nosso ventre. E isso é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que é dado àqueles que obedecem a Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 32, diz o seguinte: E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Então, aqueles que obedecem a Deus, aceitam e creem na verdade, estas pessoas é que recebem o Espírito Santo. Deus não dá o seu Espírito a pessoas que amam a mentira. A mentira histórica e o sincretismo com o culto ao Deus Sol. A principal refutação ao Natal reside em sua origem pagã, que constitui uma mentira histórica que a verdade não pode suportar. Vejamos o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. O dia 25 de dezembro era a data da celebração romana do Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível, um culto ao Deus Sol ligado ao solstício. A adoção dessa data pela Igreja posterior foi um ato de sincretismo, misturando a verdade da vinda do Messias com uma mentira pagã. A doutrina exige que se rejeite essa celebração, pois o Messias e os apóstolos jamais a ordenaram. Em 25 de dezembro, é proclamado que teria nascido o Senhor Jesus Cristo. Nós iremos ver pela Bíblia que o Senhor Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, que a origem desta data não é cristã. Ela é de origem pagã, e que nada tem a ver com o Cristo bíblico. Portanto, aquele cristão sincero, que realmente ama a verdade, não deve comungar com estes tipos de festas de origem pagã, como uma nova capa pseudo-cristã. Mas não é. É de origem mentirosa. É um engano. É um tremendo de um engano. A comemoração de Natal como o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Historicamente, existiu em Babilônia um homem chamado Nimrod. A origem do Natal é muito mais antiga do que nós possamos pensar. Ela vem dos dias de Babilônia, o fundador dela, Nimrod. Ele é citado no livro de Gênesis. Este personagem, Nimrod, foi o fundador da cidade de Babel, Babilônia, onde foi feita a Torre de Babel. Nimrod foi um homem caçador e neto de Cão,
filho de Noé. Ele foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje permeia e domina o mundo. O sistema de competição, de organização, de impérios e governos pelo homem, baseado em sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive, e muitas outras cidades também. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod do hebraico deriva da palavra marad, que significa ele se rebelou, rebelde. Então Nimrod é uma prefiguração até mesmo de Satanás, da rebeldia de Satanás. Este personagem, caçador e fundador de cidades, uma delas Babilônia, era um homem bastante poderoso e passou a ser adorado em forma de Deus pelos seus seguidores, pelos habitantes de Babilônia. Este homem casou-se com sua própria mãe, Semíramis. Ela foi sua mãe e sua esposa. Semíramis, então, passou a ser cultuada pelos caldeus, pelos babilônios, como a rainha dos céus, a mãe de Deus. Semíramis, esposa de Nimrod, sempre foi adorada pelos povos pagãos com vários nomes. Ela recebeu em cada linguagem, conforme ia sendo anunciada, a sua origem mística. Ísis dos egípcios e outros nomes em várias outras cidades. Pela origem histórica, de onde veio a adoração da Mãe de Deus, Semíramis foi adorada como Ísis, na Ásia, como Cibele, na Roma pagã, como Fortuna, na Grécia, na China, no Tibete, como equivalente a Madonna muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Diana dos Efésios, como nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. A rainha dos céus, a mãe de Nimrod e também esposa de Nimrod, ela teria simulado gravidez com outra pessoa após a morte de Nimrod, e nasceu-lhe um filho por nome de Tamuz, o filho do deus Sol. Semíramis começou a proclamar que Nimrod, após a sua morte, teria sido transformado numa árvore. E ele visitaria esta árvore todo dia, 25 de dezembro, o dia do seu nascimento. Esta árvore seria visitada pelo espírito de Nimrod, que teria se transformado na divindade do Sol, Baal, o deus Sol. Ela, grávida de Tamuz, o filho do deus Sol, passou então a ser adorada a mãe e o filho. Essa adoração da mãe e o filho, a rainha dos céus e o seu filho, o filho do Sol. E é uma adoração muito antiga, que já remonta desde os primórdios, desde Babilônia. E esta doutrina, ensinamento e tradição passou de geração em geração em todos os povos, por onde veio a origem dos povos, mediante a confusão de línguas, do qual nós encontramos no livro de Gênesis capítulo 11. Pois esta história de Nimrod, Semíramis e Tamuz se propagou por todas as nações, de onde foram os povos que originaram da confusão de línguas, recebendo nomes diferentes, porém o cunho histórico, a data de 25 de dezembro, a data de natividade comemorada também na antiga Roma pagã, como o aniversário do Sol Invictus. No dia 25 de dezembro, natividade. Os imperadores romanos ali faziam as Saturnálias, que eram as festas e ceias romanas, feita à meia-noite, com muita comida, orgia, bebida. Eles comemoravam o nascimento do sol, no dia 25 de dezembro. Esta história, no qual nós estamos falando, se encontra muito bem documentada na Enciclopédia Britânica, em boas enciclopédias, que falam da história da origem de várias festividades pagãs. Encyclopedia of the Bible. Ela também fala a respeito da origem do Natal. Enciclopédia Católica também fala a respeito de onde veio a origem da Natividade. A Nova História da Igreja, volume 1, da editora Vozes, fala que no ano de 345 depois de Cristo, o imperador Aureliano teria dado o dia de Natividade, que era comemorado ao Sol, uma nova significação, agora como aniversário do Sol da Justiça, Jesus Cristo. Então, foi a partir do 4º século que a festa pagã e idólatra do Natal
foi adotada pelo Império Romano, como agora uma festa cristã, como sendo o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas esta versão não é verdadeira. Isto é uma mentira. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Nós podemos agora provar biblicamente que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Dezembro corresponde ao mês de Kislev, do calendário hebraico civil. Este mês de Kislev, que é dezembro em Israel, é um mês de muito frio. E neste mês também se comemora a festa das luzes Hanukkah, que foi a festa de rededicação do templo, que foi profanado por Quaquato Antíoco Epifânio, quando cumpriu-se Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A rededicação do santuário pela família dos Macabeus deu-se então à festividade da Hanukkah, que inclusive veio a ser comemorada pelo Senhor Jesus Cristo. Hanukkah, que é a festa judaica da rededicação do templo, ali se aparece o menorá com 9 braços, as lamparinas de 9 braços, representando o milagre que aconteceu quando falou o óleo para acender as lamparinas, o candelabro de 7 braços. E miraculosamente, ela conseguiu fazer com que as lâmpadas ficassem acesas por mais de 10 dias, até que viesse o óleo consagrado de outra parte longínqua. E ali então, o templo pudesse ser rededicado. E esta festa da Hanukkah, no judaísmo, sempre cai no mês de dezembro, é o mês de inverno. Nós sabemos pela Bíblia algumas circunstâncias a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós encontramos um acontecimento histórico que foi logo nos dias para o nascimento de Jesus Cristo. Aqui diz: Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 5. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, Maria, já grávida de Jesus Cristo, vai junto a José, mediante esse decreto de César Augusto, para fazer o recenseamento, o alistamento. O verso 6 comprova de que foi por volta deste decreto que teria nascido Jesus. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas, o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, nos dias do recenseamento, estando eles ali na cidade de Belém, para fazer este recenseamento, Maria, então, grávida de Jesus, teve o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, historicamente, de que os imperadores não iriam fazer um decreto de alistamento para que as pessoas movessem para suas cidades, a fim de fazer o alistamento no dia ou numa época de inverno, porque isto seria fazer de forma insana todo o povo sofrer no frio congelante e até mesmo correr o risco de perecer. Como poderia o povo viajar para fazer contagem em plena época do inverno? No inverno neva em algumas regiões do Oriente Médio. Seria uma viagem até mesmo suicida. Então, certamente não foi no inverno que ocorreu este alistamento. Temos também informações em Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 12, diz:
Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, os pastores estavam no campo pastoreando seus animais. Sabemos que no campo, os pastores não ficam pastoreando suas ovelhas no inverno. Nesta época, as ovelhas e os animais vão para as casas de invernagem, para os lugares e abrigos de invernagem. Podemos notar por este acontecimento uma prova bíblica, climática, da época em que Jesus Cristo nasceu. Não foi no inverno. Nós temos provas bíblicas. No livro de Jeremias, fala do rei Jorão, que estava na sua casa de invernada no mês de Quislev, que o mês de Quislev é um mês muito frio. Então, não foi no inverno que Jesus Cristo nasceu. Nós temos já uma prova bíblica. Alguém pode já estar perguntando: mas então, em que mês que Jesus Cristo nasceu? Existem como nós sabermos, pela palavra de Deus, que é o nosso espírito de profecia. A Bíblia é o espírito de profecia. É onde está realmente a revelação do Espírito de Deus. A cronologia bíblica refuta 25 de dezembro. O cálculo baseado no serviço sacerdotal judaico prova que o nascimento de Jesus ocorreu em setembro ou outubro, e não no inverno. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, encontramos o seguinte: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. A classe de Abias era a 8ª a servir no templo, o que ocorre por volta de junho, julho, turno de Abias. A concepção de João Batista ocorreu logo após o serviço de Zacarias, julho, agosto. A Bíblia informa que a concepção de Jesus, geração, manifestação do cumprimento da palavra em carne, ocorreu quando Isabel estava no 6º mês de gestação. Lucas capítulo 1, versículo 26, ou seja, em dezembro, janeiro. Contando os 9 meses de gestação a partir de dezembro, janeiro, o nascimento do Messias cai no período de setembro, outubro, mês judaico de Tisri, coincidindo com a festa dos tabernáculos. Essa prova bíblica anula qualquer validade da observância em 25 de dezembro. Como podemos então determinar aproximadamente o mês do nascimento de Jesus Cristo? Nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo é 6 meses mais novo do que João Batista. Esta referência nós encontramos no livro de Mateus, em que nos prova: João Batista era primo de Jesus Cristo. Sua mãe, Isabel e Maria eram parentes. João Batista, então, é primo de Jesus. E que foi no 6º mês após a gravidez de Isabel que Maria se acha grávida de Jesus. Então, isso vai nos levar à conclusão de que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus Cristo. Poderíamos nós acharmos na Bíblia alguma referência em que nos dá aí a época de quando teria nascido João Batista? Bom, vamos ver primeiramente a prova bíblica de que João Batista, primo de Jesus Cristo, é 6 meses mais velho de que Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse:
Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que dele se diziam. Jesus Cristo, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, que reinará sobre a terra, na casa de Davi, na terra de Jacó, em Israel. É anunciado o seu nascimento a partir do 6º mês da anunciação do nascimento de João Batista. No capítulo 1 de Lucas, fala a respeito do pai de João Batista, da onde nos dará base bíblica para nós termos uma ideia em que mês teria nascido Jesus Cristo. Isso nós encontramos então em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 9. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu turno, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Bom, existia no turno dos sacerdotes 24 turnos sacerdotais de ano em ano, para que perante o Senhor fizesse o serviço sacerdotal no templo. E Zacarias, pai de João Batista, servia no turno e ordem de Abias, que isso corresponde ao 4º mês do ano hebraico, corresponde à 2ª quinzena do 4º mês. Era o turno. Para quem desejar ver isso, está no livro de Deuteronômio, que dá o turno de Abias. Isso também nós encontramos referência bíblica em 1 Crônicas capítulo 24, versículos 10 e 19, a respeito dos turnos sacerdotais. Em 1 Crônicas capítulo 24, nós encontramos os turnos sacerdotais, para nós termos uma base de qual era o sacerdócio que representava o sacerdócio do turno de Abias. Em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10 e 19, lemos assim: A 7ª a Acós, a 8ª a Abias. Esta foi a distribuição deles no seu serviço para entrarem na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Então Abias servia na 8ª ordem. Como era 24, então um ano de 12 meses, nós dividimos por 24. Cada turno correspondia à metade de um mês, 14 dias para 15 dias. O calendário hebraico, deve-se lembrar, é um calendário lunar, regido pela lua. Então, eram 12 meses, e cada mês tinha 29 dias. O calendário hebraico, diga-se de passagem, a cada 3 anos, tem um mês intercalado de correção, um mês a mais, 13º mês, para corrigir o calendário. Assim como o nosso calendário tem a cada 4 anos, um dia a mais no mês de fevereiro, para corrigir o calendário. A 8ª ordem era o turno de Abias, correspondia então ao 4º mês. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, que Zacarias estava exercendo o seu sacerdócio no meado do 4º mês ou final do 4º mês, que é o 8º turno do exercício sacerdotal, turno de Abias. Mas ele estava durante o seu sacerdócio, quando ele recebeu a mensagem do anjo, que a sua esposa, Isabel, que era estéril, estaria agora grávida, miraculosamente para dar luz a João Batista, o precursor de Jesus Cristo, o profeta que prepararia o caminho do Senhor, o verdadeiro Elias.
o que veio no espírito de Elias para converter os filhos e os filhos aos pais. Então, para quem quiser dar crédito, o Elias que havia de vir, o verdadeiro Elias bíblico é João Batista. Ele veio no espírito de Elias, não tem outro Elias para vir. Jesus Cristo mesmo falou que, se alguém quiser dar crédito, ele já veio, e é João Batista. Então, João Batista foi anunciado o seu nascimento, a sua concessão na segunda quinzena do 4º mês do calendário civil hebraico. Agora, nós vamos fazer então um levantamento. O 4º mês corresponde mais então 9 meses de gravidez de Isabel, 9 meses de gravidez. Então, 4 meses com 9, nós iremos para o 1º mês do ano, porque fecha-se o ano com 12 meses, dá 13 meses. Então vai cair no 1º mês do ano, o nascimento de João Batista. Isso corresponde então o 1º e o 2º mês. Nós temos 9 meses, portanto. Agora, nós vemos pela Bíblia que a anunciação do nascimento do Senhor Jesus veio 6 meses depois da anunciação de João Batista. Então, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Somando mais 6 meses ao 1º mês do calendário hebraico, nós vamos cair no 7º mês. Então, Jesus teria nascido por volta do 7º mês. O mês de Kislev, que é o mês que corresponde a dezembro, é o 9º mês. Então, Kislev é o 9º mês. E Jesus teria nascido no 7º mês, no final do 7º mês. Então, vamos subtrair 3 meses de dezembro. Nós temos outubro, novembro e dezembro. Jesus teria nascido ou no final de setembro ou início de outubro. Biblicamente provado, então, a época do nascimento de Jesus. Jesus teria nascido na época anterior ao inverno, outono. Jesus nasceu no outono. E foi no outono, provavelmente, que veio o decreto de Augusto César para o alistamento dos povos que ali habitavam para serem contados pelo Império Romano. Biblicamente, a verdade sobre o nascimento de Jesus. Jesus teria nascido no mês de setembro ou início de outubro. A data exata nós não temos, mesmo porque o Senhor Jesus Cristo nunca, em lugar algum, ordenou que se comemorasse o seu aniversário. Nós encontramos apenas a ordenança da Santa Ceia, em memória ao derramamento do sangue da nova aliança. Jesus, portanto, pediu aos seus discípulos, aos seus seguidores, que uma vez ao ano, no dia 14 para 15 de Nisan, no dia da Páscoa dos judeus, nós fazemos a nova Páscoa, a Páscoa cristã, em que comemora a morte de Jesus, que veio nos salvar dos nossos pecados. Na noite do dia 14, no dia 14, no mundo inteiro, as igrejas de Deus fazem a ceia do Senhor com pão ázimo, quer dizer pão sem fermento, porque fermento, na Bíblia, representa pecado. Fazer a ceia com pão fermentado é a mesma coisa de querer dizer que o corpo de Jesus Cristo é pecaminoso, e isso nós não podemos fazer. A ceia do Senhor é feita com pão puro, sem fermento, chamado pão ázimo, e o vinho puro da uva. O vinho puro da uva é feito então na noite do dia 13 para o dia 14, numa véspera do dia em que Jesus seria entregue como nosso Cordeiro Pascal. As igrejas de Deus no mundo inteiro se reúnem, fazem o lava-pés, que é ordenança do Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. Ordenou também que nós, humildemente, nós não somos maiores do que o Senhor Jesus Cristo, e devemos seguir então o seu exemplo, que veio para nos servir, e a igreja faz o lava-pés neste dia, que cai normalmente entre março e abril. Esta é uma marca da igreja, do povo de Deus, durante todas as eras. A igreja de Deus, os verdadeiros cristãos, foram reconhecidos durante todas as eras, porque faziam a ceia uma vez por ano, no dia 14 de Nissan. Exatamente na mesma noite que Jesus foi entregue, nós fazemos a ceia em memória a ele.
Portanto, Jesus mandou e ordenou que nós comemorássemos o dia da sua morte, em memória a ele. Porque este grande dia da sua morte foi que nos deu a salvação. Assim, então, devemos proceder, devemos seguir essa verdade. Jesus Cristo diz que todo aquele que me ama, ouve as minhas palavras. João capítulo 14, versículo 23. Diz: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, você ama a verdade, você ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo. O espírito de Natal hoje é muito forte. Ele está permeado nas famílias, nas tradições. E realmente é muito difícil uma pessoa se desprender desta tradição de origem pagã babilônica. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que quem ama mais a sua família, mais os seus parentes do que a ele, não é digno de segui-lo. Então, quem ama mais tradições, mais costumes da família do que a palavra de Deus, não está apto para ser servo de Deus. Nós vemos aí quantas religiões comprometidas com esse espírito pagão do Natal, utilizando como subterfúgio. Porque é um dia bom para pregar Jesus Cristo. As pessoas estão mais receptivas e por isso nós pregamos Jesus Cristo e falamos do seu nascimento. Ainda que ele não tenha nascido em 25 de dezembro, mas pelo menos a gente consegue anunciar Jesus. Realmente, nós como cristãos genuínos, aquele que quer ser um cristão genuíno não pode misturar a mentira com a verdade. A mentira, as trevas, não tem parte com a luz. Jesus Cristo diz que Satanás é o pai da mentira. O diabo, e ele foi sempre mentiroso desde o princípio, e nele não há nenhuma verdade, e ele é trevas. Então, nós não devemos aceitar coisas vindas das trevas e agora dizer que é luz. Jesus falou: se alguém tem por luz trevas, quer dizer, se alguém tem por verdade coisas oriundas das trevas, quão profundas são as suas trevas. A condenação dos costumes das nações e o símbolo da árvore. Não devemos comungar com esse espírito. Árvore de Natal, a origem é pagã. Aquelas bolas que se colocam nas árvores de Natal, os enfeites, já desde a antiguidade já eram costume do nascimento do sol, da festividade da fertilidade. Nós encontramos da árvore de Natal como um costume reprovável por Deus. E Yahvé, o Deus Pai, ele reprova o costume de árvores de Natal. Isso está no livro de Jeremias. Em Jeremias capítulo 10, versículos 1 a 5, lemos: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações. Pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque um madeiro, e se lavra com machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como o espantalho num pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Deus está aqui falando em Jeremias, ano 600 a.C., a respeito do costume dos povos, de cortar do bosque o madeiro, uma árvore, uma palmeira, enfeitar com ouro e com prata, firmando, costume das bolas, que são colocadas nas árvores de Natal, já vem desde a antiguidade. Era um costume pagão em honra ao Deus Sol. E Deus aqui reprova. Diz a nação de Israel, que é o povo de Deus, para que eles não aprendessem esse costume das nações,
e nem seguisse estes costumes. Deus proibiu explicitamente seu povo de adotar os costumes vãos e as práticas idólatras das nações, incluindo a decoração de árvores. Jeremias capítulo 10, versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque uma árvore e a lavram com machado nas mãos do artífice. Esta passagem descreve o costume pagão, ligado à adoração ao sol, da fertilidade, da festividade ao Yule e ao culto à natureza, de cortar e decorar a árvore, prática que se transformou na árvore de Natal. O crente deve rejeitar este símbolo e os costumes de gula e excesso, como o banquete da Saturnália, que o acompanham, pois o Messias condenou aqueles que anulam a palavra de Deus em favor de preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículos 8 a 9. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Assim também hoje, o verdadeiro cristão, que está firmado na verdade da palavra de Deus, não compartilha com estes costumes de origem pagã. Papai Noel, que é uma representação da divindade alemã. Odin, deus da luxúria, que era gordo, com Santa Claus, que dava presente para as crianças, virou então Papai Noel. O uso da árvore de Natal, a coroa de azevinho, que é a representação da circunferência do Sol, que é colocado nas portas da casa. A árvore de Natal é decorada com aquelas bolotas, representando o Sol, exatamente no aniversário de Nimrod. A troca de presentes, uma crença pagã e antiga, que Nimrod se manifestava na árvore, trazendo presentes. E isso já muito antes de Jesus Cristo ter nascido, já era feito este costume em honra a Nimrod, que é pai da Babilônia. Então, verdadeiramente, aqui estamos falando a origem verdadeira desta festa do Natal. É vinho de Babilônia, realmente cálice de prostituição, do vinho de Babilônia. Todo sincero cristão, todo aquele que ama a verdade, não terá parte com isso. Vemos como se cumpre a palavra de Deus no livro de Apocalipse, o que diz que as nações, todos da terra, bebem e beberam desse cálice da prostituição, do vinho de Babilônia, dos mistérios de Babilônia. A grande mãe de Babilônia, Semíramis, que era adorada em forma de deusa, a mãe de Deus. E seu filho Tamuz, o filho do sol, e Nimrod, o Deus Sol. E agora, a moderna Babilônia, que é descrita no livro de Apocalipse, que fala. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 5. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, os mistérios de Babilônia estão aí, permeando as filhas de Babilônia, porque ela é mãe. Então ela tem filhas. E a ordem de Deus no Apocalipse capítulo 18, através do seu anjo que iluminou a terra.
Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Anjo, no livro de Apocalipse, significa a mensagem iluminar toda a terra. Uma mensagem que espalharia por toda a terra nos últimos dias. Sabemos hoje que temos fortes meios de comunicação que se espalham rapidamente, como a internet, satélite de comunicação, a televisão e rádio. Então, estas verdades sobre Babilônia será proclamada a todas as nações. Vejamos o que diz em Apocalipse capítulo 18, versículos 2 a 3. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Babilônia vai cair a verdade que nós estamos proclamando da palavra de Deus. Faz com que desmascare a mentira das religiões falsas. Então vai cair a máscara, todas as máscaras falsas vão caindo com a proclamação da verdade. Hoje, já temos muito mais pessoas que sabem a respeito da verdade do Natal do que há alguns tempos atrás. Antes de existir a internet, os meios de comunicação facilitados que nós encontramos hoje, essa verdade cada vez mais vai se espalhar. E não adianta aqueles que querem manter a sua religião cheia de pessoas, muitas vezes para agradar, comungam com mentiras, com festas pagãs, tentam defender o Natal justamente para poder agradar as pessoas, porque as pessoas não querem abandonar isso. Quem vai querer abandonar a festividade do Natal? Encontro dos familiares, troca de presentes, Papai Noel, espírito de Natal. Quem vai querer abandonar? Quase ninguém. Esta é a verdade. Só vai abandonar, sabe quem? Quem realmente ama a verdade. Quem ama a verdade vai abandonar estas coisas para praticar a verdade. Mas quem não está preocupado se a Bíblia é verdade ou não? Quem não está preocupado se segue o Senhor Jesus de qualquer forma? Essas pessoas não vão abandonar, mas vão sempre arrumar uma justificativa. Não, porque Natal é um dia bonito. As pessoas estão todas mais receptivas, sensíveis. Vai sempre se achar uma desculpa para justificar a prática e a comunhão com o espírito desta festa pagã. Vai sempre se achar chaçadas. Mas quem ama a verdade, quem ama a palavra de Deus e quem ama a Deus, vai praticar a verdade. E aí, o aconselhamento de Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, não adianta você querer modificar o seu meio, não adianta você arrumar uma briga com todo mundo, querer ali fazer com que parem de praticar a festa de Natal, não vai conseguir. Você não vai conseguir modificar. A ordem é: sai! Você tem de sair daí, deixar aquele meio. Fazer igual a Abraão, que saiu do meio da parentela, fazer igual Gideão, que saiu do meio da parentela dele, e começar a praticar a verdade junto com o povo de Deus. É desta forma que a Bíblia ensina. Agora, quem fica na mentira, quem ama as trevas, quem ama as coisas erradas, não há o que você fazer, porque a condenação, Jesus disse, a condenação do mundo é esta, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, até mesmo hoje, existem escolas, faculdades, para treinar homens para defender os interesses religiosos de vários segmentos, mas não a palavra de Deus. Então,
São homens letrados, homens até cultos, que usam de todos os artifícios para defender coisas mentirosas, como Natal, guarda do domingo, Trindade e outras doutrinas antibíblicas. Existem hoje pessoas especializadas que até recebem altos salários para defender estes dogmas que vieram de Babilônia. O cumprimento das profecias com o nascimento do Messias. A verdade bíblica sobre a origem do Messias não é uma encarnação, nem se baseia na teoria do logos filosófico, mas sim no poder do Altíssimo. Vejamos o que diz Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Messias é o Filho unigênito do Pai. A sua vinda foi a manifestação da palavra em carne. João capítulo 1, versículo 14. Sendo a palavra a expressão do plano e da sabedoria de Deus. Essa geração pelo poder do Altíssimo é o que garante que ele é o Messias. O anjo estabelece a equivalência. O Espírito Santo é a virtude do Altíssimo. O Altíssimo é o Pai. A concepção de Jesus, o Filho, foi efetuada por esse poder. E por isso ele é chamado Filho de Deus, o Pai. O invisível, atuante, vivo. Então vemos que o Espírito Santo desce. Esse poder que vem de Deus, o Pai, faz com que Maria gere o Messias. E foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Jesus seria filho de qual membro? A Bíblia diz que Jesus é filho de Deus Pai, mas ele não foi gerado pelo Espírito Santo? Mais uma prova de que o Espírito Santo é o próprio Pai em poder, ou seja, o Altíssimo atua através do seu poder, que é o Espírito Santo. Devemos rejeitar o termo verbo encarnado, logos encarnado, por sua associação à filosofia de Fílon de Alexandria. A ausência de mandamento e o foco no reino eterno. O foco do crente não está no nascimento, mas na morte do Messias e na esperança do seu reinado, que foi o propósito de sua manifestação. Lucas capítulo 1, versículos 32 a 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O único memorial ordenado é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 24 a 26, celebrada anualmente no 14 de Nissan, para anunciar a sua morte. O Messias manifestado em carne veio para reinar. A verdadeira esperança da igreja é a segunda vinda, quando ele se assentará no trono de Davi lá em Jerusalém, cumprindo a promessa de paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahweh, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O Messias como Deus Forte. O título profético Deus Forte, Isaías capítulo 9, versículo 6, é uma declaração monoteísta da natureza poderosa do Messias, o Filho unigênito do Pai. Ele é o reflexo exato do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E aquele em quem toda a plenitude da divindade habita. Colossenses 2:9. Sem comprometer o fato de que o Pai é o único Deus verdadeiro.
Conclusão. A comemoração do Natal em 25 de dezembro deve ser rejeitada totalmente pela Igreja, pois ela é uma prática sincretizada, não ordenada e que viola 3 princípios fundamentais. A verdade. 1 João capítulo 2, versículo 21. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. A cronologia bíblica. Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 26. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. A separação. Jeremias capítulo 10, versículos 2 a 3. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas. O foco do crente está na manifestação da palavra, na obediência, no esforço para alcançar a salvação e na espera vigilante pelo reino eterno do Messias. A rejeição aos costumes pagãos do Natal é parte da santificação necessária. A fidelidade à doutrina pura garante que não fiquemos no meio do caminho. Mas quem ama a verdade, como diz em Apocalipse capítulo 18, vai ouvir a voz do anjo, vai ter temor no coração e vai abandonar a mentira e vai vir para a luz. Venha para a luz, venha para Jesus. Jesus Cristo é luz, é verdade. Nele não há trevas. Quem serve o Senhor Jesus Cristo, anda na luz. Quem não serve o Senhor Jesus Cristo, ou diz que serve, mas não segue a luz, está enganando a si mesmo, está enganando os outros. Venha para a verdade. Amém. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver transmissão de live ao vivo. Paz seja convosco.